enredo internacional montado em torno da trajetória, prisão e libertação de Nelson Mandela, narrativa quase que de uma fábula encantada, em que lobisomens se convertem em humanos, passando de carrascos a enaltecedores, e passarinhos dos bosques de Coventry e da Escócia, juntamente com papagaios das florestas africanas, cantam em uníssono, homenageando a liberdade do príncipe da paz e guardião do arco-íris. É uma história bem a gosto e à medida de Hollywood. Eu tenho a grande honra, o grande prazer de estar entrevistando aqui nos estúdios do Educasat África, na Lavra da Vivi, aqui no Futundo de Belas, Luanda, Angola, ninguém mais, ninguém menos que um escritor notável de nome Orlando Vitor Muhongo. E ele é o autor dessa grande obra de arte que o Educasat tem muita alegria em poder divulgar mundo afora. E eu vou então, com a permissão de vocês, chamar aqui para a entrevista, né, o nosso grande escritor Orlando. Orlando, muito obrigado, viu, por você ter aceito aí o convite do Educasat. Primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco do Orlando. Eu é que agradeço, estimado Dr. Celso Salles, esse trabalho magnífico que tem estado a fazer, visto que o que nós fazemos não tem o alcance pretendido se não tivermos essas plataformas que levam a mensagem que gostaríamos de partilhar ao mundo. Perfeito. O Orlando é formado em quê, Orlando? Portanto, eu sou licenciado em Relações Internacionais, né, pela Universidade Privada de Angola, e sou mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa, Portugal. Eu venho me dedicando à escrita já desde 1996. Nesse preciso momento tenho 3 livros publicados, 2 de poesia e este ensaio. O primeiro livro de poesia é A Arte de Sentir, foi publicado em 2008 pela editora Nzila. O segundo livro, também de poesia, que tem o título de Maresia, foi publicado em 2014 pela editora Zaya Massona. E, por enquanto, temos este ensaio, que foi publicado em dezembro de 2016, que intitula-se Os Angolanos que Libertaram Mandela, a Desconstrução de um Mito. Olha, eu quando vi esse livro lá na livraria do Candando, né? Que, aliás, gente, para quem não sabe, Candando significa abraço. Abraço, exatamente, na língua nacional Kimbundu. Na língua nacional Kimbundu. Olha que lindo. E aí eu tava porque lá tem muitos livros que a gente não encontra no Brasil e em outras partes do mundo. E eu falei, não, até nessa temporada que eu vou ficar aqui, que é de mais 2, 3 meses, eu quero ler todos eles. E aí o menino me veio com o seu livro. Leva esse aqui, mas ele é tão fininho, e eu tava com um livrão grandão, né? Aí falei, puxa vida, mas vou atender o pedido. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Fiquei realmente muito encantado, mas não vou falar muito não, tem que ouvir esse homem aqui, vocês têm que conhecer e ouvir. Orlando, o que deu em você, aonde você tirou a ideia de escrever esse livro, da onde nasceu essa brilhante ideia sua? Sabe, Celso, o mundo que nós conhecemos hoje foi todo ele construído por cima de uma história, como aquela típica tendência, a história dos vencedores sobre os vencidos. E quando eu me refiro a vencedores sobre os vencidos, eu vou fazer uma incursão mesmo no desfecho que teve a Guerra Fria, né? O conflito entre o Ocidente e o leste europeu. As pessoas sabem que o continente africano, até há 50 anos atrás, era todo ele colonizado por potências europeias e os nativos africanos tiveram que buscar apoio internacional para a independência dos seus países. E muita gente questiona às vezes porque que grande parte dos movimentos de libertação eram de matriz socialista, por que eram de matriz comunista. Muita gente se questiona isso, por uma razão muito simples, e também está no livro, e o Patrício Lumumba fala, quando foi questionado do porquê do comunismo, do socialismo, por uma razão muito simples, as potências colonizadoras eram capitalistas. Portugal era um aliado
portanto, do bloco capitalista, seria um absurdo se os movimentos de libertação pensassem em buscar apoio nos países capitalistas, né? Daí apareceu a Rússia, que era uma potência do bloco socialista, que deu apoio a alguns movimentos. Só que nós tivemos o fim da União Soviética, o derrubo do muro de Berlim, e quase que o capitalismo se sobrepôs ao socialismo, e o que muita gente não percebeu antes, agora se percebe, é que na verdade essa luta não foi mais do que também uma luta de expansão de mercado, né? As potências capitalistas não é que tinham paixão pela liberdade dos africanos, não é que morressem de amores pela independência dos africanos, mas tão somente queriam expandir os seus mercados. E Angola é um país que conseguiu a independência em 1965, tinha 3 movimentos de libertação. 11 de novembro de 1965, tinha 3 movimentos de libertação, que era a FNLA, o MPLA e a UNITA. No entanto, a UNITA e a FNLA tinham o apoio dos Estados Unidos da América, tinham o apoio da CIA, isso está tudo escrito em livros. Existem milhares de publicações que provam isso. No entanto, o MPLA tinha o apoio da Rússia. A maneira como se deu a independência de Angola e a forma como os portugueses saíram de Angola deixou muito assustado alguns países ocidentais. O que é que sucedeu de concreto? Fruto de algum ressentimento, se calhar de algum receio da maneira como os portugueses tratavam os angolanos, os nativos, eles temiam represálias caso o poder fosse transferido para as mãos dos angolanos. Nativos, digo. Assim sendo, houve quase que uma fuga massiva de técnicos, de engenheiros, de funcionários da administração pública. Ou seja, houve uma ponta aérea que levou todos os portugueses, a maioria, todos não diria, a maioria, para Portugal, e alguns até foram para a África do Sul. Assim sendo, Angola torna-se independente, instala-se uma república socialista com o saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto, e à volta de Angola haviam países ainda que estavam sob o jogo colonial, como é o caso do Zimbábue, mas também a sul tínhamos um dos regimes mais perversos, mais hediondos que a história conheceu, que era o apartheid. Portanto, o sul-africano, o regime Boer, ocupava desde o Cabo até na fronteira sul de Angola. A Namíbia estava sob posse dos africâners, né? E este regime, por mais que as pessoas tendem a ser hipócritas, né? Diziam que havia uma sanção dos Estados Unidos contra o regime apartheid, sanção de muitos países da Europa, isso é uma pura mentira. Existem fontes, e também são citadas no livro, em como a superfície, algumas organizações internacionais e alguns países afirmavam-se contra o apartheid, mas por baixo daquele circuito que não é visível para o cidadão comum, esses mesmos países prestavam apoio ao apartheid. Prestavam apoio ao apartheid por 2 razões muito importantes. Primeiro, por razões econômicas, porque as potências ocidentais tinham multinacionais instaladas na África do Sul, tinham fábricas, tinham um investimento altíssimo instalado na África do Sul, e para eles receavam o que seria desse investimento se a África do Sul fosse, portanto, se na África do Sul se ascendesse um regime nativo, ou seja, se o poder fosse transferido da mão dos Boers, brancos, para a mão dos negros, que são os donos da terra, os proprietários da terra. Havia esse receio, primeiro econômico, e depois o receio político. Angola era um país que estava a ser governado por um partido de matriz socialista, que já tinha, portanto, nacionalizado todas as empresas estrangeiras que estavam no seu território depois da independência. Assim sendo, as potências ocidentais temiam que o socialismo que governava Angola se estendesse para baixo do continente, da Namíbia para a África do Sul. Então, não só as potências capitalistas, com principal pendor para os Estados Unidos da América, passaram a apoiar os outros grupos, portanto, de angolanos que inicialmente tinham como objetivo lutar pela independência, como é o caso da UNITA,
passaram a receber o patrocínio da CIA para afrontar o governo instituído pelo MPLA. E aí nasce a Guerra Civil. Nasce a Guerra Civil. E ao mesmo tempo, com a Cuito Cuanavalle, exatamente, aconteceu que a África do Sul percebeu que não estava, como a gente diz no Brasil, não estava com aquela batatinha toda. Exatamente. E agora, entrando já para o Cuito Cuanavalle, a África do Sul, do regime racista, o regime do apartheid, temendo também este posicionamento do sistema socialista como do MPLA, e por outro lado, porque havia um projeto Boer que era construir uma África branca do Cabo ao Cairo, até o Egito. E a construção dessa África branca passava pela apropriação dos recursos de Angola e do Congo Democrático. O Congo Democrático tem muito recurso, inclusive até para fabricar armas nucleares. Então eles tinham esse objetivo. Já os sul-africanos tentaram abortar a independência de Angola. Eles vinham, na noite de 10 de novembro de 1965, a noite que antecedeu a proclamação da independência, os sul-africanos estavam aqui à volta de Luanda, com tropas mercenárias e por aí fora. Portanto, fracassou. Assim sendo, eles precisavam fortalecer a UNITA, ajudar a UNITA a construir uma base muito forte no sudoeste de Angola, na região do Cuando-Cubango. E assim nasce então a Batalha do Cuito Cuanavalle. A Batalha do Cuito Cuanavalle, que são na verdade uma sequência de várias batalhas, né? Portanto, do ponto de vista histórico, científico, se designa a Batalha do Cuito Cuanavalle como se fosse uma batalha, mas deve-se entender como uma sequência de várias batalhas, e que o período mais emblemático foi exatamente de 1987 a 88. O regime sul-africano tinha um exército super poderoso. Era um exército que tinha a história de ter participado nas duas guerras mundiais, na primeira e na segunda guerra. Era um exército de 300 anos de história, quando as FAPULAS, que eram as forças aliadas ao governo do MPLA, tinha na altura, menos de 20 anos de experiência. Vinha da guerrilha. Em outras estadas que eu tive a felicidade de estar aqui em Angola, eu presenciei generais brasileiros vindo para cá estudar como foi possível Angola, com tão menos recurso, vencer esse combate, que na verdade foi um divisor de águas. Exatamente. Mostrou para a África do Sul que se ela fosse tentar entrar pelo lado, mesmo com o apoio dos Estados Unidos, ela ia se dar mal. Exatamente. Então aí foi um grande momento para a queda do apartheid. De viragem. Olha que a Batalha de Cuito Cuanavalle foi a maior guerra que aconteceu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. No continente africano não se conhece nenhuma batalha tão, portanto, devastadora, tão dura como foi a Batalha de Cuito Cuanavalle. E vencida pelos angolanos. Os cubanos, como você coloca no livro, exatamente, chegam num momento que já o pior já tinha passado. Isso é um aspecto muito importante que o Celso referiu. Isso é um aspecto muito importante que o Celso referiu. Os cubanos. Ninguém nega o apoio que Cuba prestou a Angola. Isto é inquestionável. Foi no momento exato que o saudoso comandante Fidel Castro prestou apoio ao Dr. Antônio Agostinho Neto em Angola. Isso é verdade. Tivemos aqui muita tropa cubana. Tivemos inclusive consultores cubanos e até consultores soviéticos também, isso não se nega. No entanto, é preciso que a história seja contada com verdade. E muitas das vezes os sul-africanos, herdeiros do regime racista, e até algumas fontes ocidentais, aliás, algumas não, a maior parte das fontes ocidentais, e se nós convidamos os nossos telespectadores a fazerem pesquisas no Google, fazerem pesquisas nas bibliotecas do mundo todo, vão encontrar como resultado do fim, da derrota do regime racista na Batalha de Cuito Cuanavalle, se não se referir ao apoio cubano, se não se referir ao papel dos cubanos, vão se referir, à pressão das sanções internacionais, uma série. No livro, porque cite sanções. Exatamente. Se sanções internacionais mudassem o regime, exatamente 50 anos. É um absurdo tremendo. Então, nós temos que entender que os Estados Unidos da América e um pouco as nações ocidentais têm um poder tremendo do ponto de vista de divulgação da informação, de mídia. É tremendo, é tremendo. Você vê, os americanos perderam a guerra do Vietnã, mas Hollywood, quando faz filmes da guerra do Vietnã, apresenta os americanos como heróis, né? Os mocinhos.
enfim, os indivíduos super... Enfim, então, essa narrativa toda não só foi transmitida para os jovens do Ocidente, como também para os jovens da América, incluindo no Brasil. Sim. Eu, por exemplo, eu lembro-me, como você sabe, nós aqui em Angola recebemos muito conteúdo, portanto, produzido no Brasil. Isso. E também isso na verdade, foi a base da minha tese de mestrado também, né? Eu lembro-me de um personagem, de um dos capítulos da telenovela juvenil A Malhação, um personagem chamado, acho que Sávio, tinha inclusive no seu quarto um pôster de Mandela. O filme que foi feito sobre o Malcolm X, no final aparecia Mandela, né? Portanto, ou seja, houve uma construção de Nelson Mandela, uma construção feita pelas potências ocidentais, como se Mandela tivesse sido o libertador da África. E eu constatei, muita gente acredita, pensa imagina nisso. Que a África não é um continente, é um país. E que o Mandela era o presidente da África, né? Era assim. Exatamente. Via, né? Então, foi plantado na mídia também. Exatamente. Né? De propósito, e durante essas gerações, essas 2 décadas que passaram, até intelectuais formados em universidades europeias herdaram essa narrativa de que o Mandela é o super-herói e por aí fora. As pessoas não sabem sequer na Europa, as pessoas não sabem sequer da existência da Batalha do Cuito Naval. Isso não se ensina. E é pior, como não se você ensina, não se ensina. Livro, ele faz uma narrativa, e se não me engano é ali naquela página 60 e tudo. Gente, não vão comprar o livro só para ler a página 60 não, é que eu estou me baseando nela, porque o livro é maravilhoso. E ele coloca muito bem que o pessoal tem dificuldade de conhecer Angola. Exatamente. Muitas nem sabem que existe. Sim. Não sabe mesmo. Mesmo no Brasil, às vezes você apresenta, olha, mas ele fala português. Exatamente. Lógico, Angola é um país de colonização portuguesa. Enfim, o livro coloca muito bem isso. E quando você chama atenção para esse conto de fada, que foi construído, foi montado. Foi construído porque precisava dar uma saída estratégica pela direita, né? Igual do Leão da Montanha. Exatamente. Vamos chegando já nas razões do porquê do livro. Então, esta construção, essa narrativa que foi feita, não só afetou os jovens do Ocidente ou da América, como também jovens daqui de Angola. Afetou por quê? Porque, num dado momento, o poder mediático dos programas de entretenimento, dos filmes de Hollywood, são tão poderosos que penetraram aqui, a cultura hip-hop e por aí fora, uma série de influências que também comecei a sentir que os jovens angolanos estavam a ser vítimas desta narrativa. Aí eu disse, alto aí, há necessidade de se fazer alguma coisa. Não é que Nelson Mandela não seja importante, não é isso. Nelson Mandela é um herói sul-africano. É uma pessoa muito importante na África do Sul. Mas não, eu não concordo, e os fundamentos estão no livro, eu não concordo, o pedestal de quase semideus foi colocado Nelson Mandela. Não é verdade. E as pessoas precisam saber o porquê. Primeiro é que Nelson Mandela foi liberto e o apartheid terminou em consequência da derrota do regime racista na Batalha do Cuito Naval. A derrota do regime racista forçou com que o regime Boer acertasse os acordos de Nova York, que eles tinham rejeitado. As pessoas precisam saber isso. E essa história não é contada no Ocidente. Ora bem, e para o Ocidente não interessava contar essa história. Por quê? Porque senão seria dar mérito ao governo de um partido socialista, que é o caso do MPLA. Isso é verdade que seja dita, né? A verdade é que o governo de Angola, o povo angolano, as fábulas, que eram um conjunto de indivíduos que quase que não tinham recursos militares nenhum em comparação com o recurso. Os sul-africanos na Batalha de Cuito Naval já tinham drones. Estamos a falar de 1987, 88. Isso está documentado. Já tinham drones, já tinham tecnologia de ponta. No entanto, as fábulas, os angolanos revelaram uma grandeza quase que é transcendental. Aquilo é algo que saiu de algo que não é de compreensão humana. Houve um sacrifício tremendo. Muitos angolanos morreram no Triângulo do Tumpo. Inclusive na sinopse que você faz do livro, você põe exatamente isso, né? Mas esta Batalha do Cuito Naval... Não teve essa fábula toda que foi contada,
com o livro do Orlando e as informações que vocês mesmos vão checando, vão vendo, começa a contar a história real. Exatamente. Quer dizer, Angola deu sangue, deu vidas para a emancipação da África Austral. Fazer esquecer Angola, exatamente. Mas não tem como, porque a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. E é preciso dizer que o desfecho da Batalha de Cuito Cuanavale não é um desfecho que beneficiou só Angola, não. Este sacrifício que Angola fez beneficiou o Zimbábue, resultou imediatamente na independência da Namíbia e resultou na libertação de Nelson Mandela. Por quê? Quando o regime racista começou a se sentir encurralado com a primeira resistência da Angola no Cuito Cuanavale, porque o poder das forças Boers, eles calculavam que aquela batalha seria uma batalha de meses e durou anos. Angola resistiu, travou o avanço. Eles queriam avançar primeiro para a capital do Cuando Cubango, que é Menong, e depois era caminho para o resto de Angola. E eles foram travados aí no Cuito Cuanavale durante meses, quando eles calculavam aquilo uma questão de dias, e não conseguiram. E eles viram, depois da derrota, eles viram que não tinham hipóteses. Não tinham hipóteses. O apartheid iria ruir um momento para o outro. Então eles tinham que arranjar uma estratégia. Era preciso pensar em si na transferência do poder do regime branco, racista, para o regime democrático e, consequentemente, a maior parte da população sul-africana é negra, o negro iria assumir o poder se fossem as eleições. E tinha que fazer algo que não acontecesse com a África do Sul como aconteceu com Angola. Com Angola, perfeitamente. Por isso que exatamente. O mito Nelson Mandela, eles criaram esse mito de Hollywood. Construíram perfeitamente, construíram Nelson Mandela. E por razões muito simples. Nelson Mandela, quando foi preso, ele foi preso com um grupo de indivíduos do ANC. Mas antes mesmo de falar dos indivíduos do ANC, é preciso dizer que, dentre os diversos sacrifícios que Angola prestou, Angola convidou os líderes do ANC e os líderes da SWAPO, da Namíbia, a instalarem bases militares no seu território. Veio para Angola, exatamente. No vídeo, inclusive, que você refere, se eu encontrei no Google, coloquei na divulgação do seu livro, Mandela agradecendo Angola, agradecendo Antônio Agostinho Neto, mesmo não sem, foi depositar flores no túmulo, sim. E agradeceu por Angola ter aberto o país e dado treinamento. Celso, sabe, o Celso até está na idade de ser meu pai, viajado, tem muitos livros. O Celso, eu não sei se o Celso consegue me dizer que em algum país do Ocidente ou mesmo na América sabem que Angola foi o primeiro país a ser visitado por Mandela. Não! Ninguém fala disso. Todo o meu conhecimento também não sabia. Ninguém fala disso. Eu não sabia, fui checar. Aí eu falei, bom, será que ele está falando a verdade? Ninguém fala disso. Aí encontrei o vídeo do Mandela, está aí na divulgação, nós vamos até pôr aqui no final dessa entrevista. E encontrei também aquela citação que você muito bem colocou, aquele link, onde tem o discurso que ele proferiu. Sim, do rei da Angola. Então, para o Mandela vir para Angola como primeira viagem... Ainda não era presidente da África do Sul, é preciso dizer. Ele sai da cadeia e vem logo para Angola correr. E ninguém fala disso. As pessoas têm que saber por que ele veio para Angola. Certo. Angola cedeu voluntariamente, não foi obrigada, cedeu o seu território para a instalação de bases. O atual presidente da África do Sul, o presidente Jacob Zuma, treinou aqui no Bengo, aqui a quilômetros de Luanda. Ele treinou aqui. É o único presidente sul-africano, que soube dignificar o sacrifício de Angola. É o Jacob Zuma, e nem foi Nelson Mandela. E Nelson Mandela, como está no livro, fez coisas que deterioraram as relações entre Angola e África do Sul. Nelson Mandela chegou a ter posturas e atitudes de uma certa traição, uma certa ingratidão, e isso está no livro. Isso é polêmico falar de Nelson Mandela, sabe, Celso? Aqui em Angola, eu quando comecei a fazer a publicidade do livro, muita gente ficou com medo e tal, Mandela, aquela construção. Eu disse, não, existem coisas que têm que ser ditas, né? Porque eu sei que mesmo a comunidade a diáspora africana pelo mundo todo, não só no Brasil, na América, vê Mandela como um símbolo, um ícone. Mas é preciso dizer que muito antes de Mandela existem muitos outros heróis que construíram. Mandela é o topo, está na ponta. Steve Biko. Você coloca. Está aí, isso mesmo na África do Sul.
existem, portanto, indivíduos... Foi morto, né? Sim, foi morto, quer dizer... Foi arrastado numa carroceria de um carro. E depois você vê o regime, o mesmo regime que massacrou Steve Biko, coloca Nelson Mandela na melhor clínica da África do Sul. Nelson Mandela foi detido com um outro grupo de indivíduos, depois ele é afastado dos outros indivíduos. O que eu percebi na época, eu tinha os meus 30 e poucos anos, quando Nelson Mandela foi libertado, eu percebi na época que a mídia realmente precisava de um ícone. Um herói, um ícone. Para fazer essa transição. Mas o que eles colocavam é que as sanções econômicas que levaram... Foram as razões do fim do apartheid. Isso é um tremendo absurdo, uma tremenda mentira, né? E depois... Não se fala de Angola, não se fala da batalha do Ito Carnaval, não se fala de nada. Procurou-se de forma propositada apagar Angola, tentou-se lutar para se apagar, para se tirar Angola da história. Os namibianos ainda fazem um esforço em reconhecer o presidente Samu Joma, que foi o primeiro presidente da Namíbia. Ele, sempre que há festividades da independência da Namíbia, é uma pessoa incansável. Ele faz sempre referência, manifesta gratidão e ele faz sempre menção do momento, isso foi na Tanzânia, quando o presidente Agostinho Neto convidou Samu Joma para que instalasse bases no território angolano. E sabem qual foi o preço disso? A África do Sul, logo de imediato, a África do Sul do Apartheid, quando descobriu que a SWAPO e o ANC tinham bases no território angolano, bombardeou o sul de Angola. Milhares de pessoas morreram nas aldeias, crianças, mulheres. E Angola não desistiu. No tempo do Apartheid, o Celso sabe que muitos países africanos tinham medo de afrontar o Apartheid, porque o Apartheid era uma potência perigosa. E até Cabo Verde, quando o mundo todo impôs sanções, a África toda impôs sanções ao regime do Apartheid, Cabo Verde permitiu que os aviões da África do Sul aterrassem no seu território. Né? E isso hoje as pessoas não querem dizer, as pessoas têm medo de dizer, mas tem que se dizer. Tem que se dizer. Portanto, nenhum outro país em África derramou tanto sangue, prestou tanto sacrifício para a independência da Namíbia, para o fim do Apartheid, para a libertação de Nelson Mandela, como Angola. Eu acho interessante no seu livro, está escrito aqui, eu gostei muito, a desconstrução de um mito. Exatamente. Não significa a desconstrução do Nelson Mandela. Exato, muito bom, muito bom. Que se foi criado em cima do Nelson Mandela. Muito bom. Eu, por exemplo, sou um entusiasmado de Nelson Mandela. Muito bom. E eu entendi perfeitamente quando Orlando Vitor Muongo colocou muito bem isso como um autor. Olha, eu vou ser muito sincero, 10 páginas desse livro aqui já seriam suficientes para comprovar essa versão que o escritor Orlando está nos trazendo. E é muito importante, quando você pensa em Brasil, por exemplo, eu sou brasileiro, né? Pelo meu sotaque vocês já estão percebendo. O Brasil hoje ele é a segunda maior nação negra no mundo, só perde para a Nigéria em quantidade de negros. Sim. E eu diria que a África brasileira ainda está por acordar. Ela vem acordando aos poucos, porque realmente não é fácil ser afro-brasileiro. Não é fácil, não. Mas o momento que a gente vive é um momento bom, onde muitos afrodescendentes estão deixando a retórica da consciência negra para a ação negra. Exatamente. O meu trabalho mesmo em África, ele tem sempre essa visão de buscar a informação e de transmitir essa informação. O canal Educasat, ele é pequenininho, ele é humilde, é de internet, mas ele tem uma penetração muito forte. E por isso que agradeço muito ao Orlando ter atendido a nossa convocação para estarmos aqui na Lavra da Vivi, no domingo, onde ele está falando um pouco sobre o seu livro, que é esse aqui, Os Angolanos que Libertaram Mandela. E, Orlando, onde que as pessoas podem encontrar o livro? Por enquanto o livro só está disponível em Luanda, em Angola. A editora Mayamba Editora está a trabalhar, está a fazer contactos com editoras europeias para ver se o livro seja disponibilizado em território europeu. Mas conheço algumas pessoas na Europa que já têm o livro, obtiveram através de pessoas que vêm para Angola. Estive em Portugal muito recentemente, a semana passada, e muita gente, tem pessoas que já têm o livro. E, no entanto, nós até abrimos aqui já a oportunidade. Eu não sou o editor, mas posso
abrir aqui a oportunidade para dizer que se algum editor no Brasil tiver interesse Sim, livro, perfeito. por favor, me contacta, eu vou servir de nós, o Dr. Celso, de link, Isso, de link. entre este interessado com a editora. A editora Mayamba tem todo o interesse em expandir esse livro. Eu acredito que é um livro que pode muito bem ser colocado à disposição do leitor brasileiro e que acredito que não é tentar fazer, porque também aquela tendência das pessoas, às vezes, tudo que sai da Angola, ou quase tudo, se tentar fazer alguma associação à propaganda política. Não é. As pessoas vão ter contato com o livro tem fontes, as pessoas vão poder consultar as fontes que são citadas. Perfeito. Tá? Então, e é muito importante as pessoas conhecerem a verdadeira história da África do Sul antes da construção dessa África do Sul democrática, né? E estávamos a falar da saída de Nelson Mandela da cadeia. É preciso dizer que o ANC tinha um presidente. O presidente estava no exílio, tinha o que era o Oliver Tambo. Tinha um presidente. Quando Nelson Mandela saiu da cadeia, o ANC tinha um presidente. A história do ANC foi feita por muitos líderes, muitas pessoas, muitas figuras proeminentes, muitos negros proeminentes. E a postura desses negros proeminentes eram contra os interesses econômicos do Ocidente e eram contra a manutenção do status quo daquela minoria branca. Eram quanto podíamos dizer, radicais, entre aspas, porque queriam um poder, não só um poder político para os negros, mas também um poder econômico. Todos aqueles negros que tinham um pensamento radical, entre aspas, foram sumariamente aniquilados. Daí onde surge a construção de Nelson Mandela. Falamos do Steve Biko, falamos do último grande herói sul-africano a ser morto já, até nas vésperas das eleições, foi Chris Hani. Chris Hani, que era assumidamente um militante de esquerda, mas era um militante de esquerda que defendia uma outra postura dos sul-africanos negros. E mesmo hoje, as pessoas querem ver, tentam mostrar uma África do Sul que está de acordo com o que Mandela fez. É mentira, essa África do Sul também não existe, foi construída. Existe ainda muito racismo na África do Sul. Ainda existem resquícios do apartheid na África do Sul. O poder econômico na África do Sul continua mesmo nas mãos dos brancos. Os negros, a maioria negra, continua a viver em péssimas condições. Mas a África do Sul foi também vendida como um país modelo. Não é verdade. Isso não é verdadeiro. Outras vozes, por exemplo, de Winnie Mandela, que também foi uma das vozes que se opôs contra o acordo que o Nelson Mandela fez com os Boers. É claro que esse acordo foi muito bem batizado, patrocinado pelo Ocidente. A Winnie Mandela procuraram também desacreditá-la em função daqueles problemas que aconteceram no calor das lutas contra o apartheid. Sabemos que as pessoas eu vivi num país em guerra, eu nasci num país em guerra. Eu vivi 2 anos na mata, Celso, por causa da guerra. E só quem vive num país em guerra sabe que durante a guerra existe muito nervo à flor da pele, muita coisa que as pessoas fazem é resultado daquele contexto. Então, usaram-se algumas coisas que o Winnie ordenou para desacreditá-la. Não por ela ter feito aquilo, mas porque ela não estava de acordo com o contrato que Nelson Mandela fez para a África do Sul pós-apartheid. Resultado: quando as Nações Unidas chegou a votar a libertação de Nelson Mandela, muitos países votaram, a maior parte dos países do Conselho de Segurança, Conselho de Segurança não diria, da Assembleia Geral, votaram a favor da libertação de Nelson Mandela. Mas os Estados Unidos e Portugal, na altura Portugal era governado pelo primeiro-ministro Cavaco Silva, votaram contra, votaram pela permanência de Nelson Mandela na cadeia. Mas o Celso vai admirar que o mesmo indivíduo, Cavaco Silva, depois, quando Mandela sai, vai dar um prêmio a Nelson Mandela. Essa hipocrisia. E era uma disputa para sair do lado de Mandela. Pois, essa hipocrisia. Sim, quando Mandela sai, depois da mídia construir Mandela como um super-herói, o homem da nação arco-íris, o homem que conseguiu construir uma África bonita, todo mundo queria tirar foto com Mandela. Todo mundo queria tirar foto com Mandela. As bandas de rock. Bandas de rock, faziam espetáculos. Sim, época, exatamente. No início sim, desse processo. Exatamente. Então, e hoje o Celso vai no Ocidente, se for na Inglaterra, se for em Nova York, se for em Paris,
fazer entrevistas a jovens de quais foram as razões da libertação de Nelson Mandela, vão dizer, olha, foram espetáculos da banda de rock, foram as canções. E esta mentira tem que ser desconstruída. Tem que ser desconstruída. Em prol da própria humanidade. Exatamente, porque nós precisamos, e mesmo aqui em Angola, é um assunto que debateu-se muito, que eu fui falando, nós precisamos contar para as novas gerações a verdadeira versão da história. Temos que contar as nossas memórias. Sabe, o risco de não contarmos aos jovens a história certa é o que está acontecendo agora na África do Sul. Esta semana foi veiculada uma notícia, Celso, que os jovens do ANC, eu fiquei arrepiado com essa notícia. Esta notícia desta semana, estamos em março de 2017. Os jovens do ANC estão a pressionar o governo para construir um muro na fronteira entre a África do Sul e Moçambique. Por quê? Porque os jovens do ANC acham que a imigração dos moçambicanos para a África do Sul prejudica a África do Sul. Isso é terrível. Terrível. Isso é terrível. É prova de que esses jovens não conhecem a história da África do Sul. Não conhecem a história. Moçambique, assim como Angola, Moçambique também sofreu com o regime do apartheid. Até agora não existem provas, mas existem teses que defendem que a morte do presidente Samora Machel foi por causa da luta contra o apartheid. Então, você quando não conta a história aos jovens, é o que nós aqui em Angola vamos passar o risco que nós corremos daqui a décadas se não contarmos aos jovens de onde nós saímos. E deixa eu te contar um acontecido. Eu logo que comprei o livro, e eu gosto muito, gente, de andar aqui, eu gosto de chamar de candonga, que eles chamam de táxi, mas para mim é candonga. Eu sou um candongueiro, eu falo até que eu sou um candongueiro chamam-se mesmo candongueiro, brasileiro. E quilapeiro. Eu falo quilapeiro aqui que não paga, eu não pago, mas só de brincadeira. Então eu sou. Enfim, dentro da Candonga, o rapaz viu o título e ficou enlouquecido. Sim, ele falou assim, queria pegar o livro na mão dele. Eu não sou maluco de dar o livro. Segurei na minha mão, mostrei na minha. Mas eu não sabia disso. Exatamente. Mas isso é verdade. E eu vou procurar onde você comprou o livro. Eu falei, olha, eu comprei na livraria do Candonga. Vai lá que você vai encontrar, tem vários volumes lá. Então, Orlando, realmente, eu não tenho dúvida que o seu trabalho é muito importante. Mas, gente, você que está assistindo a gente aí, o Orlando sozinho, ele é limitado. Exatamente, ele só uma partícula no oceano, né? Ele precisa das Marias, dos Pedros. E quem tem poder de levar informação para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. A África, como um continente, ela não está mais presa no continente africano. A diáspora expandiu a África mundo afora. Então nós, afrodescendentes, que a maioria, até muitos brancos que se dizem aí puros, tal, tem o sangue africano, porque tudo começou aqui, está cientificamente provado. Então nós temos um compromisso. Eu acho que essa nova África que tanto se fala não pode ficar na mão do neocolonialismo, que é o que está acontecendo hoje. Exatamente. Embora os países em África estejam libertos, tenham tido a sua independência, mas economicamente estão presos. Muitas vezes, para você fazer uma viagem aqui, eu vejo toda vez que é preciso pegar um visto no passaporte angolano aqui, é uma dificuldade. No Brasil, eu viajo para a maior parte do mundo, inclusive para a África do Sul, sem visto. Não precisa de visto, é só levar o passaporte brasileiro. Então, esse neocolonialismo, ele precisa ir sumindo da África. E como ele vai sumir da África? É nós que temos que ir assumindo, nós que temos que ir revelando a verdade, porque a verdade não merece castigo. É muito importante para que haja uma correção. Então, voltando a dizer, o Orlando não critica no livro dele o Mandela, e sim o mito que foi criado, construído, por interesses que é muito fácil de se ver. Sim, em torno dele. Quer dizer, ele, inclusive, o próprio Mandela acabou por ser usado para salvaguardar determinados interesses. Isso é que as pessoas precisam. Do que Mandela tinha na mão, ele fez um bom trabalho. Sim, porque ele também não tinha muito o que podia, né? Diferente. O que ele podia fazer, fez. Mas é importante que as pessoas conheçam a verdade. Isso. Por exemplo, do ponto de vista de valor histórico, por exemplo, há uma outra postura, um outro posicionamento que se tentou criar sobre Mandela, que é a não violência. Isso. A não violência é boa, é positiva, sim, mas nós temos que ser pragmáticos.
que havia momentos na história da Angola, na história da África do Sul, que vou só dar um exemplo, que antes mesmo do MPLA, que é o movimento que libertou Angola, proclamou a independência de Angola, né? E o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, exatamente. Eu não sei se muitos jovens brasileiros sabem disso. Não sabe nada. Eu acho que o Brasil estava muito preocupado com o desfecho, porque Angola está muito próxima. Para instalar míssil aqui é a coisa mais fácil. Vamos reconhecer logo. Pois então, eu estava a dizer que o MPLA, o movimento que proclamou a independência, antes mesmo de partir para a luta armada, fez uma proposta de uma transição pacífica, do governo da mão dos portugueses para os africanos, angolanos. Os portugueses recusaram. E Mandela, no princípio, teve uma postura idêntica. É claro que depois, com os massacres sucessivos que o regime do apartheid foi fazendo contra as populações negras, o Mandela mudou o estilo da sua luta. Isto não é mau. Eu não vou dizer que o Mandela é mau porque foi líder de um culto exciso. O culto exciso foi o braço armado do ANC. Mandela orientou, inclusive, ataques, a instalação de bombas. Eu não vou dizer que o Mandela é ruim por causa disso, mas eu não aceito... Ele foi incluso na lista de terroristas. Sim, de terrorista. Agora, eu não aceito que venha dizer que o Mandela foi líder não violência. Não é verdade. Não é verdade. Portanto, não é possível que as Nações Unidas, para vermos como é que essas organizações internacionais são de fachada, são organizações hipócritas, onde prevêem defender interesses das multinacionais. As Nações Unidas têm um Dia Internacional de Nelson Mandela. Não é verdade, não é justo. Por quê? Dia Internacional de Nelson Mandela, por quê? Se for pela não violência, que é um bom exemplo para o mundo, então arranja um Dia Internacional de Mahatma Gandhi ou de Martin Luther King. Né? Não pode, quer dizer, do ponto de vista de importância histórica, o Dr. Antônio Agostinho Neto é muito mais importante para a África do que Nelson Mandela. Porque Nelson Mandela é um herói, é um lutador, um batalhador da nação sul-africana. Mas Orlando, o que você está fazendo, viu, gente? O que Orlando vem fazendo, eu percebo que não tem como ser diferente. Porque mesmo eu, estou atualmente com 57 anos, vou fazer 58 esse ano, 2017, todo esse mito construído era a minha visão, até ler o livro. Muita gente no mundo tem pesquisas isso. E começar, e agora com essa entrevista, poder ampliar essa informação. Porque o que vai acontecer? A África, ela só vai ser respeitada a partir de si própria. Exatamente, a libertação, desculpa, Celso, a libertação da mente. O que aconteceu, Celso, com muitos de nós estamos aqui em África, é que ganhamos a independência política, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual, não nos libertamos. Por quê? Porque as pessoas são formadas, durante décadas, os nossos intelectuais aqui em África foram formados com livros escritos por escritores ocidentais. Quando viajam, voltam com a visão do Ocidente. E perde a africanidade. Né? E muitas vezes, certo, são escritores ocidentais, não é retirar mérito às escritores ocidentais, não, mas são escritores que não conhecem a realidade africana. Verdade. Porque não é justo um indivíduo que está num escritório em Londres ou em Nova York a fazer, por exemplo, um relatório sobre a África, sobre a situação. Muita gente, por exemplo, em Angola ainda temos dificuldades, é verdade, muitas dificuldades, mas existem pessoas que ainda produzem relatórios com base nos dados de Angola do tempo da guerra, né? Do tempo da guerra. Não sei se o Celso viu aqui nas ruas de Luanda crianças esqueléticas, né? Nós já tivemos situações difíceis, sim, já tivemos, mas agora não tem mais disso. O problema é que a mídia, Celso, nós acompanhamos, felizmente, nós somos um país aberto e acompanhamos também a mídia internacional. E, Celso, dificilmente o Celso vai ver um canal como a Aeronews ou um canal mesmo até a Globo, Celso, vou dizer mesmo até a Globo, não passam notícias positivas sobre Angola. Não passam. Não passam. Mas, graças a Deus a internet não passa, felizmente. E através da internet a gente vai colocando, as pessoas vão acessando. E por falar em internet, como que as pessoas entram em contato com você, Orlando? Enfim, como disse, nós temos alguma preguiça também em investir muito nos meios tecnológicos. Eu, por enquanto, tenho a minha conta no Facebook, né, que é Orlando Vitor Muongo. Quem me procurar no Facebook encontra logo. E como é que você achou essa divulgação que eu fiz? O Celso não vai... Existe, eu acredito, Celso. Eu acredito eu estava curioso para saber como que você achou. Como é que eu achei? Eu acho que existem coisas que a ciência não explica ainda.
mas eu acredito em comunicações espirituais. Eu acredito nisso. Acredito também. Eu acredito deve nisso. ter sido, né? Eu acredito nisso. Não há comprovações científicas, mas a ciência também não pode se considerar detentora da verdade, do conhecimento. Eu acredito. Eu pesquiso muito, a minha vida é pesquisar, mesmo quando estou em casa. A minha mulher, inclusive, tu estás sempre no computador, estás sempre... Pronto, eu pesquiso muito. E estava a pesquisar, porque eu estou num projeto, eu tenho nesse momento, para além portanto, da minha tese de mestrado que eu quero publicar, que a minha tese fala do impacto das telenovelas brasileiras sobre os luandenses. Opa, muito bom. É um próximo livro que vai vir, fala disso. Muito bom. Foi o trabalho que me deu o título de mestre. E então eu estou sempre a fazer pesquisa. Eu tenho mais um outro trabalho que também é sobre as sociedades secretas. Existem heranças aqui, inclusive, da vinda. Alguns símbolos foram trazidos pelos portugueses, né? Falar um pouquinho, dialogar sobre sociedades secretas e por aí. Eu estou sempre a pesquisar, sempre a fazer trabalhos. Então eu fui no YouTube para procurar outra peça e encontrei o vídeo. Eu fiquei, porque a ideia, eu sou tão pequeno, Celso, sou tão pequeno, tão insignificante. Mas a sua mensagem que não é... Exatamente, sou um ser humano tão insignificante no mundo que às vezes, mesmo aqui em Angola, quando as pessoas mandam mensagem, olha, li o livro e gostei e tal, e algumas pessoas fizeram crítica, dizem que não concordaram com tudo. É claro, isso é bom. Isso é bom. O que seria... pesquisei e gostei. Exatamente. O que seria do mundo se todos nós tivéssemos a mesma opinião? Eu gostei. E quem lê o livro tem a liberdade de depois chegar às suas próprias conclusões. Mas o curioso é que, por ser um livro tão polêmico, não por falta ou por aquilo que está escrito, não, mas pelo endeusamento que é feito a Mandela, eu estava à espera de mais críticas. Por incrível que pareça, é que quase que 0,5% de pessoas que, não do livro como tal, mas de um ou outro aspecto. E isso me surpreendeu, tendo em conta a minha insignificância. Então foi assim, eu encontrei pelo YouTube, encontrei aquele trechozinho da televisão pública, que a reportagem da presença do Mandela, e fantástico. Quando eu falei, meu Deus. Falei, tá aqui um camarada nosso que fez um... Olha, eu fiquei arrepiado, falei, e fui procurar o Dr. César no Facebook, encontrei. Quer dizer, é assim, nós temos que tirar essas vantagens da tecnologia. Eu tenho um pensamento, Orlando, é o seguinte, cada pessoa tem sonhos, todo mundo tem sonhos. Eu, graças a Deus, sempre pedi a Deus sabedoria nas minhas orações. E quando você pede, Deus dá. Eu nunca pedi dinheiro, pedi sabedoria. E o grande patrimônio nosso chama-se história. Exato. Eu creio e tenho certeza que você, Orlando, em toda a sua pequenez, você já escreveu o teu nome na história. E todos nós que fomos fazendo trabalhos desse nível, porque nós não queremos bagunça, a gente quer união, mas a união depende da verdade. Como muito bem disse o Orlando, a África do Sul mudou, não é apartheid, mas ainda continua com grandes desafios que a mass media não deixa chegar. Agora nós, afrodescendentes, participantes da diáspora, até eu brinco, eu falo que os meus antepassados foram para a América de navio negreiro e eu venho de tag. É diferente. Olha, doutor Celso, não vou lhe cortar, se o doutor Celso não falasse e para possibilitasse notar o sotaque brasileiro, eu não ia imaginar que é brasileiro. A coisa fantástica da diáspora é essa. Na verdade, eu fiquei surpreendido. Um chinês uma vez me disse que nós os negros somos todos parecidos. Achei uma piada, achei engraçado. E é verdade. É verdade. E é verdade, né? Eu tenho que entender o seguinte, o Orlando ele está dando toda essa informação, mas ele precisa de um apoio. É claro. E não adianta eu chegar e falar quanto você tem para me dar. Ele não tem dinheiro. Não tem. Então tem que ser algo que eu tenho que fazer para ajudar. E é isso que nós negros, quer estejamos aqui em África ou em qualquer lugar do mundo, nós temos que fazer. Acho que está faltando esse momento que nós temos que começar a mudar. Sim, eu acho que essa mudança vem da gente. Nós fazemos uma mudança. Agora não vamos parar nos angolanos que libertaram Mandela. Eu sei que o Orlando está nos trazendo novidade. Orlando, mostra aí para nós. Exatamente. O Celso falou em história, em manter este vínculo entre a diáspora africana.
há um exemplo muito interessante no Brasil. Se o Celso vê, o Celso conhece melhor o Brasil do que eu, o Brasil que depois, depois de muitos negros terem saído do continente africano, maioritariamente de Angola, para construir o Brasil, depois começou uma vaga de imigrantes ocidentais, né? E o interessante é ver que muitos desses imigrantes italianos, alemães, falam com orgulho das suas descendências, Isso. da sua família. Eu sou da família X, da família Y. Sim, eu sou descendente italiano, exatamente. minha família é de espanhol. Sim, exatamente. E é importante, Celso, é importante que os nossos irmãos afro-brasileiros transmitam e preservem o orgulho em serem africanos. Isso. Porque nós aqui, que estamos do outro lado do oceano, nós, em momento algum, nós deixamos de estabelecer esse vínculo. Mas uma coisa... Nós partilhamos, Sérgio, nós partilhamos o sofrimento dos nossos irmãos afrodescendentes quando identificamos que há dificuldades de ter, por exemplo, uma apresentadora de telejornal negra ou um ator... Nós vimos a realidade brasileira. E o exemplo disso é que o meu segundo livro, por exemplo, tem um poema na página 87. Olha, este livro é Maresia, é o meu segundo livro. Eu tenho homenagem aqui a Zumbi dos Palmares. Este livro vai ficar com o irmão Celso, uma oferta. Vou entregar na mão da Fundação Zumbi dos Palmares. Eu tenho uma homenagem a Zumbi dos Palmares. E eu não tenho aqui o meu primeiro livro, porque já está esgotado. Olha, nem eu tenho mais. O primeiro livro é A Arte de Sentir. Eu falo, eu preservo, mantenho esse vínculo. Se o Celso notou, o pessoal aqui tem uma paixão grande pelo Brasil. Tem. O Brasil é grande, aqui é amado mesmo. É uma coisa, é uma paixão grande. Quer dizer, e não imagina, por exemplo, quando acontece alguma coisa contra a Thaís Araújo ou contra o Lázaro Ramos, o pessoal aqui sente como se fosse alguma coisa feita por um de nós, entende? E é preciso que essa mensagem seja veiculada dentro da diáspora africana que está no Brasil. Nós acompanhamos o que é a Bahia do ponto de vista cultural, acompanhamos o esforço dos afro-brasileiros para se impor. E esse esforço tem que ser com base na união, mas também com um vínculo no continente africano. Olha, você disse algo que desde quando eu comecei as viagens para cá, já algumas décadas, por assim dizer, o pessoal sempre me perguntou o que eu vinha buscar em África. E eu sempre usava uma só palavra, ancestralidade. Exato. Por que isso? Porque os colonizadores lançaram a ideia que eles chegaram aqui e não tinha nada. Mentira! Tinha governo, tinha tudo muito bem. Aqui, por exemplo, Angola era o reino do Congo. Exatamente. E depois foi dividido no Congo belga, no que é o democrático, no Brazzaville, que é o Congo francês, é isso? Sim, exatamente. E Angola, né? Que, na verdade, sempre teve uma tradição de luta. A capital do Reino do Congo está aqui em Angola. Em Banza Congo, não é isso? Em Banza Congo, exatamente. Então, gente, eu acho que é muito importante, eu acho que trabalhos como esse que o Orlando faz e esse trabalho nosso de divulgação é fundamental. E você que está nos vendo aí, eu sei que a maioria do pessoal assiste 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes o meu vídeo. Tenham em consciência isso, né? Venham para cá. É preciso venham ouvir. Conhecer, venham ver a África de perto. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de trabalhar no Zimbábue na área de turismo. É preciso ouvir. África do Sul estamos iniciando já um processo bom aí através do Grupo Samucuzi. Aqui em Angola com a Associação dos Inventores, da Igreja Quimbanguista, enfim. Exato. A gente vem fazendo um trabalho de ampliação e de tentar levar essa realidade africana para o resto do mundo e, mais ainda, acordar no próprio africano a necessidade dele se comunicar, dele se pronunciar. Ter orgulho, por exemplo, eu tenho muito orgulho de saber que a minha descendência é angolana por tudo que Angola representa, não só para essa África Austral, que é o chamado, sim, África Austral, mas para toda a África como no geral. Porque, Celso, desculpa lhe cortar, porque há uma tendência muito profunda da mídia mundial, não só a mídia brasileira, aquela que tem maior poder, de passar reportagens, imagens negativas sobre a África. E isto tem um propósito. O propósito é de reduzir o afrodescendente a nada, baixar a autoestima, passar a mensagem de que tu não és nada, as tuas origens não servem para nada. Então é importante que aqueles irmãos afrodescendentes, sejam eles no Brasil, na América,
enfim, que venham para o continente africano. É claro que não vão encontrar, por exemplo, vir para Angola, não vão encontrar um país que tem metrô, ainda não temos metrô. Temos dificuldades, mas temos alma, temos realidades que precisam. Os autocarros. E é preciso dizer que a realidade do continente africano, a realidade de Angola, não tem nada a ver com aquilo que a mídia passa. Sim, temos dificuldades, sim temos, mas Luanda é uma cidade moderna. Muito moderna. Muito. Há aqui uma partilha entre os aspectos tradicionais e os aspectos do modernismo. E é importante que se conheça essa realidade, porque as pessoas podem dizer que, portanto, que a escravatura foi abolida há muito tempo, que existe democracia e que há quem até já disse que a guerra entre a direita e a esquerda acabou. São tudo ladainha. Na verdade é que existe sempre um propósito, se não de nações, mas de grupos que continuam com o interesse de ressignificar o ser humano de origem africana. Não tirem isso da mente. Ou manter populações encarceradas em tráfico de droga, em condições subhumanas, em empregos baixos, não valorizar a capacidade intelectual do negro. Este plano existe. E os afrodescendentes em qualquer parte do mundo têm que lutar, têm que se unir, criar federações de associações, se unir em torno de um propósito que é preservar a autoestima, o orgulho, a cultura, a dignidade. Eu tenho uma pessoa que eu não posso deixar de citar aqui, que sempre me foi muito útil. O nome dele é Dom Helder Câmara. E ele dizia: nada de escravo de hoje ser senhor de escravo amanhã, basta de escravo. Exatamente. Então eu creio que essa mensagem pode estar aí finalizando essa nossa primeira entrevista, porque haverão outras com certeza, e vou passar a palavra então, Orlando, para que você dê as suas considerações finais. Agradeço de coração, né, e vou agradecer em Quimbundo, tua Saquidila, e o mundo, que é o Tuapandula. Tuapandula, uau, muito bom. Isso, e eu gostaria que você deixasse essa sua palavra e o que eu aprendi recentemente na língua lingala, né, que tudo isso não seja em tonto, que é o sonho. Exatamente. Não seja em tonto. Mas que se torne uma grande realidade esse início. Eu acredito que esse nosso encontro é a realização de um grande sonho que eu tive de vir para cá, e nesse nosso encontro, nessa nossa entrevista, eu sinto que esse sonho está sendo materializado. Não tenho dúvida que você encontrou esse trabalho que eu fiz por uma moção espiritual mesmo. Eu acredito nisso. Porque eu fiz com muito amor e está ali a pessoa que pega, vê, eu ponho a minha cara ali. Eu acredito nisso. Eu não botei só o livro, eu botei a minha cara, está aqui, ó, presta atenção. Quer dizer, sem medo nenhum. Medo do quê? Medo da verdade, medo de passar informação, porque, como eu disse, o nosso legado, finalizando a minha parte, já passando a palavra para o Orlando, o nosso legado, o que nós vamos deixar de grande não é dinheiro, é história. História. É história, é civilização. Para que os novos não entrem por esse caminho de guerra, por esse caminho de domínio, mas de participação e de entrosamento, de reunião, em prol de uma humanidade só que está sob o mesmo sol, que é tudo uma coisa só. Então eu creio que é momento da gente iniciar e quiçá, queira Deus, que esse início seja realmente por África e seja precisamente por Angola. A sua palavra. Exato. Eu primeiro agradecer do fundo do coração, em nome da Mãe África, que é uma mãe que tem muitos filhos espalhados pelo mundo, agradecer por este trabalho magnífico, que na verdade o que o Dr. Cesso faz é participar na libertação mental do africano. Nós, os africanos, não só aqui no continente, mas na diáspora, conquistamos a emancipação política, a emancipação econômica, agora temos que fazer uma revolução intelectual. E isto, eu convido a todos os irmãos pelo mundo fora, a todos os irmãos africanos e não só, a participarem nessa ruptura epistemológica. É preciso fazer rupturas epistemológicas sobre certas coisas que nos foram inculcadas durante décadas e que não são verdades. Muitas delas servem para nos manter, continuar a nos manter reféns, nos manter aprisionados
já não aprisionados de grilhões ou de celas, mas aprisionados mentais. Então nós temos que desmoronar esses muros mentais. E eu agradeço a todos os irmãos e quem quiser me localizar, pode me localizar no Facebook ou através do Dr. Celso. Agora temos contactos diversos, estamos em interação. Muito obrigado pela atenção dispensada. E... Quer deixar o seu telemóvel? Porque aqui o pessoal adora telemóvel. Sim, né? Sim, então, o telemóvel. 244. Exato, código de Angola, 244, né? 925 45 01 91. Né? Tem o código internacional, portanto, 00244 925 45 01 91. Quem quiser mandar uma SMS, quem quiser... Também tem o correio eletrônico, que é orlandomuongo946@gmail.com. Esse teu telemóvel também é WhatsApp? Também é WhatsApp. Aí, gente, também adicione ele no WhatsApp, ele vai gostar também muito de conversar com vocês. E eu tenho certeza que muito em breve esse livro vai estar em todas as livrarias do mundo. Eu que viajo assim, muitos países, vamos tentar ajudar a fazer chegar através da editora. Da editora, exatamente. Os canais legais e está em aberto também um negócio. Quem quiser estabelecer contato, a editora não é minha, mas eu e o Dr. Celso podemos servir de link entre um editor brasileiro que quiser distribuir esse livro no Brasil ou pela América. O meu ganho é um só, é a divulgação, é a cultura, é o resgate histórico. Esse ganho é um ganho que todos nós precisamos deles. Agora as estruturas precisam ter os ganhos delas, então podemos fazer o contato. Está aqui o livro. O livro, Os Angolanos que Libertaram Mandela, a desconstrução de um mito. E é interessante, penso eu, e as pessoas depois de lerem vão tirar suas conclusões, vão poder cruzar as fontes e, acima de tudo, é importante terem uma versão da história diferente daquela que fomos acostumados a aprender. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. An honor and pleasure é uma grande for honra me and my delegation e prazer para mim e para a minha delegação to put our feet on the soil of Angola. de pisar o solo angolano. Neste período, Nelson Mandela foi condecorado pelo Presidente da República com a medalha António Agostinho Neto, a mais alta distinção da República de Angola. Esta foi a primeira visita de Nelson Mandela ao estrangeiro depois da sua libertação da cadeia de Robben Island, onde passou 27 anos preso.